Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Thalita de Ciências e hoje a gente vai falar sobre reprodução e desenvolvimento. O que é reprodução? É uma característica fundamental dos seres vivos, permitindo a formação de novos indivíduos, assegura a perpetuação das espécies e, consequentemente, a continuidade da vida no nosso planeta. Existem tipos de reprodução. Esses são a reprodução assexuada ou agâmica, processo que não ocorre que processo que ocorre sem a participação de gametas, não há, portanto, troca de material genético entre os organismos. E a reprodução sexuada ou gâmica, que há um processo no qual ocorre a troca de material genético entre os indivíduos e, na maioria das vezes, uma união de células reprodutoras denominadas gametas. Quais as vantagens e desvantagens? As vantagens. A reprodução sexuada pode gerar descendentes em pouco tempo, não dependendo de outro indivíduo. Já a sexuada, ela tem uma variabilidade genética, a recombinação gênica através dos gametas e a mistura de características. Desvantagens. Assexuada, a formação de indivíduos idênticos e menor capacidade evolutiva, e sexuada, mais tempo para a geração de descendentes, maior gasto energético. Durante a reprodução, os indivíduos ficam mais expostos à ação de predadores. Então, o que acontece? Na desvantagem é que dura mais tempo, né? A reprodução sexuada. Isso pode ocorrer que a mãe ou seja apanhada por outro animal, deixando ela muito frágil a predadores, tá? Em reprodução assexuada ou agâmica pode ser por cisparidade, que é se separando, tá? Que é bipartição, que é a bipartição. Gemiparidade ou brotamento. Brotamento é quando um broto nasce aqui é o exemplo da mostrando aí o brotamento no qual o indivíduo dá origem a outro indivíduo igual a ele, então são clones, né, em todo esse processo. Laceração ou regeneração, ou seja, quando é cortado uma parte do indivíduo e ela dá origem a um novo indivíduo, né. A reprodução sexual agâmica, por cisparidade, é, ela tem a função binária, bipartição e divisão simples. E os organismos mais simples, como a bactéria e algas unicelulares e protozoários, possuem essa reprodução. A reprodução sexuada tem a de regeneração, como foi falado, né, quando é cortado e dá indivíduo a vários outros indivíduos, no caso da planária, e de dar indivíduos como na estrela do mar, são os seguintes exemplos. Né? A reprodução sexuada, ela se destaca-se por dois fenômenos que permitem uma certa variabilidade entre os descendentes, que é a meiose, que é a formação de gametas, e a fecundação. Então aqui a gente tem um modelo da gameta, da junção dos gametas, de dois gametas, como se pode ver o espermatozoide e o ovócito, quando a fecundação torna-se o óvulo, e a meiose que dá origem à divisão celular dos indivíduos. Aqui tem também o exemplo do espermatozoide e do óvulo, do ovócito. Aqui, como exemplo, são as gônadas masculinas e as gônadas femininas, que são os ovários, e no caso dos homens, o testículo. Na reprodução sexuada, tem a classificação quanto ao sexo, se eles são monóicos ou dioicos, quanto à fecundação, se é interna ou externa, quanto ao desenvolvimento interno ou externo, e quanto ao desenvolvimento direto ou indireto. Então, monóica ou hermafrodita, né? Então, monóica é quando o indivíduo consegue se reproduzir. Eles têm os dois sexos, né? E tem os dois tipos de gônada no mesmo indivíduo. Dioica é quando tem, ou unissexuada, é quando tem apenas a gônada masculina e feminina em indivíduos diferentes. Tipos de fecundação. Autofecundação, como no caso aí da tênia, ela pode ter a autofecundação por ela ter os dois tipos de gônada. Fecundação cruzada, possibilitando a recombinação gênica. A cruzada é quando há indivíduos diferentes, o macho e a fêmea, e aí através do gameta feminino e gameta masculino, há a recombinação de gênero. Okay? Na fecundação externa, no caso dos peixes e do sapo, a união dos gametas ocorre fora do organismo materno. Então, o que acontece? O sapo ele solta o,
o ovo, que é como se fosse o ovário dele, e ocorre o desenvolvimento fora do corpo da mãe. Então a fecundação a fecundação ocorre na mãe através da água. Então é levado através da água. Então ocorre todo o processo de fecundação externa. Ocorre externamente. Aqui vocês podem ver, ó, os óvulos e os espermatófitos dá origem ao ovo e ocorre a fecundação externa, como também nos. Já a fecundação interna é como nós, né? Como nós humanos, que a união dos gametas ocorre dentro do organismo materno. Então, aí ele está dando exemplos da tartaruga, do besouro, do inseto e de nós humanos. Casos especiais de reprodução, tem a partenogênese, que é o desenvolvimento do óvulo, que haja a fecundação, não há mistura de gene entre dois gametas, como no caso das abelhas na formação de zangões. Então ocorre a partenogênese. Casos especiais de reprodução, né? Conjugação, que é a troca de genes e sem a participação do gameta, como um exemplo de bactérias, cianobactérias e protozoários. Dessa maneira, faz com que ele tenha a questão de uma grande. As bactérias serem resistentes aos antibióticos. É devido a essa conjugação que faz com que troque o gene sem precisar. Há uma troca genética, né? Sem precisar do gameta. Quanto ao local de desenvolvimento do embrião, podemos dividir os animais em ovíparos, vivíparos, ovo